Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Jorge Ávila e esse é o nosso segundo vídeo sobre SketchUp. Como eu falei no vídeo anterior, nesse vídeo nós vamos aprender a fazer as aberturas, escolhendo medidas de altura, largura, para poder fazer aí nossas janelas e portas dentro da maquete eletrônica que nós já iniciamos no vídeo passado. Se você ainda não assistiu, recomendo que veja o vídeo de como criar maquetes eletrônicas a partir de imagens de planta baixa, sem utilização de um arquivo DWG. É um vídeo simples e que vai te ajudar bastante a conhecer esse processo. Então, primeiro, levante as paredes da sua casa, faça a extrusão e aí, a partir daí, você já está apto a criar aberturas de janelas e portas. Então, vamos lá, vamos começar a criar as aberturas da nossa casa. Vem comigo! No último vídeo, então, trabalhamos com a estrutura da casa, onde nós modelamos a partir da planta baixa, que era uma imagem. Repetindo, não utilizamos aqui um arquivo DWG, e sim um JPEG da nossa planta. Chegamos então nessa estrutura. Agora eu vou te mostrar como fazer as aberturas da sua casa dentro dessa estrutura que nós criamos. O primeiro passo seria mudar algumas questões relacionadas às vistas aqui. Então eu vou utilizar esse menu aqui, que é o menu de exibições. Se você não tem ele na sua tela, muito simples, botão direito aqui na barra de tarefas, menu exibições, tá? Então, ó, tirando aqui, você pode com o botão direito, menu exibições, e ele voltará. É possível que ele apareça assim ou aqui em cima, né? Então basta você clicar nessa linha pontilhada e arrastar para onde você achar mais interessante aí, ok? O meu fica desse lado. Então a primeira coisa é colocar na vista de alto, certo? Outra forma de acessar esse menu é aqui em câmera, exibições padrão, e aqui estão as mesmas vistas que a gente tem ali, mas atalhos são sempre bem-vindos, ok? Então eu vou para a vista de topo. Aqui a gente tem uma visualização em perspectiva, então o ideal é ter uma vista paralela para poder ver os pontos aqui da parte superior da parede e da parte inferior. Para isso, então, eu vou no menu câmera e mudo a projeção de perspectiva para projeção paralela. Temos então praticamente um desenho 2D na vista superior dessa planta. Então o processo agora é selecionar essa estrutura aqui. No menu materiais, você pode então escolher uma cor qualquer, aplicar como material e aí editar o que? A transparência dessa cor aqui para 20%, por exemplo. Então a gente continua, se você rotacionar aqui, continua tendo a estrutura, porém agora com uma transparência bem menor, que nos permite ver o desenho na parte de baixo. Então volto para a vista de topo, novamente em perspectiva paralela, ok? Agora, para continuar, então, a gente vai utilizar o quê? As aberturas que nós já temos na planta, que facilita muito a nossa vida na hora de criar esses buracos, ou seja, as aberturas de portas e janelas. Com essa ferramenta aqui de linha, eu vou facilmente agora criar algumas linhas que determinam exatamente as minhas aberturas aqui. Então faço aqui o outro lado da porta e assim por diante, vou fazendo em todas as minhas aberturas, nas janelas também, aqui na janela da cozinha, por exemplo, traço uma linha apenas para dividir a linha aqui do meu alicerce. Importante verificar o seguinte, eu estou fazendo isso aqui, ó, no topo da parede, ou seja, na face superior das paredes, não lá embaixo. Por quê? Porque agora com muita facilidade depois nós vamos criar algumas linhas guias que vão nos ajudar a desenhar essas janelas. Então voltamos aqui para a posição de topo e agora vamos fazer aí as aberturas no restante da sua maquete.
Importante também dizer que você deve agora fazer as aberturas aqui da parte interna da casa, dos quartos, né? Porque é algo que a gente acabou não fazendo no vídeo anterior, justamente para manter a extrusão aí de todas as paredes no mesmo ângulo. Feito isso, tenho agora então as linhas em toda a parte superior da minha maquete. É hora então de voltar para a perspectiva e principalmente voltar aí para a câmera com a perspectiva não mais em projeção paralela e sim em perspectiva. Outra coisa que você também pode mudar a partir de agora é o que? A opacidade desse material. Posso voltar agora para 100%, porque já não me interessa mais ver a parte de baixo nesse momento. Então vou escolher aqui uma porta e uma janela para a gente fazer, mostrando essa técnica aí das linhas guia para você. Então extrudamos a nossa parede, só recapitulando, né? Extrudamos a nossa parede e criamos esses pontos aqui que serão as nossas aberturas. Eu estou trabalhando com arquivo em metros, então agora com a ferramenta de fita métrica eu vou utilizar justamente essa ferramenta para poder fazer aí a minha linha guia dessa aresta até o ponto dessa abertura. Uso essa mesma linha guia para fazer a mesma coisa aqui no outro lado, que seria a minha porta. Importante agora fazer o quê? Criar uma linha guia para ser o ponto mais alto dessa porta aqui, que seria puxada aqui, lembrando aqui, ó, eixo azul, né, que seria o eixo Z. Então daqui para baixo eu vou deixar, por exemplo, 50 centímetros. Feito isso, tenho aqui o desenho já da minha porta, então posso desenhar um retângulo utilizando essas linhas guia como referência. Agora que eu tenho um retângulo já da minha porta, com a ferramenta aqui de puxar e empurrar, eu faço a extrusão desse retângulo. Não para dentro da casa, mas sim para fora. E encosto na face externa da parede e ele me dá uma mensagem ali dizendo na face. Quando ele faz isso, eu simplesmente clico e consigo, ó, abrir o buraco exato da minha porta, ok? Bom, agora que criamos a nossa porta, vamos então criar a janela, utilizando aí novamente a ferramenta de fita métrica para criar a nossa linha guia, e já temos uma boa referência aqui, que é essa altura de 50 centímetros do teto até a porta. Eu vou nesse momento fechar a bandeja padrão aqui para melhorar a nossa visualização e vamos lá então. Ferramenta de linha guia, posso usar a própria linha guia que eu criei anteriormente como referência, clicou, arrastou e encostou aqui nessa linha. Lembrando que eu tenho que usar o eixo vermelho, é o eixo do X que eu estou utilizando aqui. Repare se na sua maquete é esse o eixo correto, pode ser que seja o eixo Y, dependendo do lado que você desenhou aí o seu modelo, ok? Aqui mais uma vez, clico, arrasto até aqui, ok? E agora eu vou criar uma linha guia no eixo Z, sempre paralela à parede aqui, numa altura de 50 centímetros. Então clico em qualquer ponto aqui, ó, lembrando que o eixo tem que ser o azul. Se começar a mudar para o eixo verde, você pode travar com a seta do teclado para cima, né? Então, ó, agora pronto, eu sei que é no eixo Z, posso soltar ele em qualquer ponto e digitar 0,5. Pronto, ele já automaticamente vai até lá. Agora temos uma diferença em relação à porta, que nós precisamos criar a altura dessa janela. Então, do piso para cá, eu vou colocar uma altura de 1,3, por exemplo. E agora eu já tenho uma área específica da minha janela, onde eu vou usar a ferramenta de retângulo. E a precisão está onde, gente? Essa linha guia me ajuda em que sentido? Olha só, sempre que eu tenho aquele X de intersecção, significa que eu estou colocando exatamente na união dessas linhas. Então, fecho aqui embaixo, novamente tenho já o retângulo da minha janela. A exemplo do que nós fizemos na porta, ferramenta puxar e empurrar,
clico, arrasto para dentro, ó, tocou lá na face, você clica e automaticamente tem a abertura da sua janela. Então esse é o processo que precisa ser feito em toda a casa para que você tenha todas essas aberturas, inclusive as portas internas aqui. E nesse caso aqui são 2 banheiros na minha planta, né? Então aqui há uma particularidade que é uma altura diferente de janela. Então eu novamente vou usar a linha guia, encostei lá, daqui mais uma linha guia. E agora a diferença é que eu vou manter essa altura de 50 centímetros, que é a altura padrão das janelas, mas não posso usar aquela linha de baixo ali que está com 1,30. Então aqui a gente pode fazer, por exemplo, uma janela de 60 centímetros de altura, clicando aqui, eixo Z, qualquer ponto eu posso soltar e digitar 0,6. Então agora eu já tenho aqui a janela do meu banheiro. Novamente, ferramenta retângulo, uso as intersecções no eixo Y para desenhar esse novo retângulo, uma extrusão para dentro, na face está lá o nosso espaço para a janela do banheiro. Aqui do lado a mesma coisa, é a mesma janela, é um outro banheiro, só que aqui eu tenho uma vantagem, né? Eu já tenho a altura, então preciso apenas criar aí a linha guia das laterais da minha janela. Faço isso novamente. Mais uma vez, ó, retângulo nas intersecções. Com isso eu tenho retângulo e faço aí a extrusão para dentro. Ó. Tocou na face, você dá um clique, automaticamente temos o espaço. Então esse é o procedimento para criar aí as suas aberturas, né? Você vai ter aí várias linhas guias na cena. Algumas delas você pode apagar com a ferramenta borracha. Ó. Basta clicar e arrastar aqui, elas já saem automaticamente, né? Então alguma coisa a gente até pode deixar como referência se precisar, né? Vamos fazer outra aqui, mais uma janela então, agora num outro eixo, né? Que está aqui num quarto dos fundos, ó. Então eu clico, arrasto até aqui, mais uma vez clico e arrasto até aqui. Preciso agora fazer 50 centímetros para baixo e o padrão que nós fizemos na outra sala, né? Lembrando que é sempre no eixo Z, então ó, seta do teclado para cima para travar, um clique aqui, 1,3 e cá está a nossa janela. Usamos então o retângulo mais uma vez nas intersecções e tá lá, clicou, extrudou na face, abriu mais um buraco. E com isso agora eu vou fazer todas as aberturas da minha casa rapidamente, né? É bom sempre usar a parte interna se você quiser fazer algum ponto específico, porque fica mais fácil de criar as linhas guia, ok? Então com essa técnica você tem uma facilidade muito grande em criar aí os elementos de abertura na sua maquete. Lembrando que se você quiser excluir todas essas linhas guias de uma vez só, basta vir aqui em editar, excluir guias e você fica livre delas, né? Outro acabamento interessante pode ser apagar agora essas linhas aqui, porque elas acabam facetando a sua maquete e criando aí faces desnecessárias, caso você tenha a pretensão de renderizar isso aqui depois. E agora muito simples, né? Você tem aí a sua criatividade para poder criar as suas janelas, as suas portas, ou se tiver interesse em baixar alguns blocos prontos
para quem ainda não conhece, que seria usar essa ferramenta aqui, que é o 3D Warehouse, onde você vai encontrar modelos prontos, blocos prontos para poder utilizar na sua maquete, mas isso é um outro assunto para um próximo vídeo. Agora que você já criou as aberturas, basta usar a sua criatividade ou, quem sabe, até um modelo pronto lá do 3D Warehouse para que você possa baixar aí algumas aberturas, portas, janelas e colocá-las aí no seu modelo para verificar como fica. Esse foi mais um vídeo sobre SketchUp aqui no canal. Em breve eu tenho muito mais conteúdo para compartilhar com você. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar sabendo em primeira mão de todo o conteúdo que nós temos aí para dividir com você. Até o próximo vídeo.